Fala, zebra! Eu imagino que essa gravação deve estar ficando com áudio que é uma bosta, mas isso não interessa. O que interessa é que a gente vai começar hoje a nossa, quem sabe, empresa aí de mercado financeiro, né? Quem sabe a gente sai da merda. O lance é o seguinte, velho. Você falou pra mim que não tinha nenhum conhecimento de mercado. Então eu vou estar falando umas coisas aqui. Você analisa, cara. Você fala, não, isso eu já sabia e tal. Na moral, pega e fala direto. Fala, não, isso eu já sabia, de boa. Aí eu corto essa parte e vou especificando outras coisas. E dá pra gerar pergunta, né? Então vai gerando pergunta aí, eu vou respondendo o que eu souber. O que eu não souber, eu corro atrás e a gente dá um jeito. Tô com o programa aqui, o software, né? Esse aqui é um Profit Chart. Então o Profit é o mais famoso para operação. E tem outro detalhe também, porque as corretoras elas deixam você operar sem pagar a mensalidade do Profit. É um Profit mais simples, mas mesmo mais simples é mais do que suficiente para a gente. Tem muita ferramenta que a gente vai usar uma ou outra só. Então existe o MetaTrader, existe o NinjaTrader, existe várias, mas essa é a mais popular, mais fácil de mexer, comando fácil pelo teclado, bem tranquilo. Eu estou aberto aqui com, aqui você vê aqui, ó, tá WDO, então é o dólar, certo? O W quer dizer que é um mini contrato, porque o contrato cheio ele tem um preço, né? Que ele tá aqui, ó, 5.712 o preço dele, mas a gente opera o mini, porque no mini você opera uma fração de um contrato. A gente não está operando o dólar como moeda, não é o dólar em notas, né? A gente está operando um contrato futuro de dólar, ou seja, ele foi desenvolvido na época para que pudesse proteger o preço de algumas safras que os caras que produziam lá, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Eles queriam vender a safra dali a alguns meses, então eles faziam um combinado, ó, nós vamos vender por tanto, então vamos bater um contrato que vai ser garantido o preço da compra ou da venda daquele produto, mesmo que o dólar tiver uma alteração muito grande, o contrato garante que isso vai continuar no preço combinado. Só que esse contrato de dólar, ele pode ser comercializado em frações, por isso existe o mini dólar, e também ele foi para o capital aberto, ele foi para a bolsa, então ele abriu espaço para especulação. Então hoje praticamente ele não tem essa função de proteger o preço de um negócio. Ele vem para especular mesmo. É lógico que tem uma relação direta. Como a gente está falando do dólar, você vai ter uma relação com os Estados Unidos. O que acontece lá na época do governo do Trump, ele falava alguma coisa no Twitter, postava lá, isso aqui variava, ficava uma loucura. Agora não, agora está com um movimento um pouco mais ordenado, mas tem dia que é loucura. Antes de começar a gravar, eu estava testando os pontos. Tem essas duas linhas aqui que eu tracei, as duas linhas amarelas, que eu vi que anteriormente eu tinha um topo aqui, ó. Um topo que o preço subiu, os candles brancos são de alta e os pretos são de baixa. Ele tentou romper esse ponto e teve uma grande queda, ou seja, isso mostra para mim que esse ponto aqui, ó, que é o valor que está a linha, próximo de 5.719, existe um interesse muito grande dos vendedores empurrarem o preço para baixo, porque olha o que eles fizeram com o preço aqui, ó. Ele derrubou totalmente o preço. Ele derrubou totalmente o preço aqui, com uma variação de mais de 28 pontos. Então, para mim foi uma região de resistência. Quando ele bate num preço e ele reflete, ele volta, é uma resistência. Se fosse ao contrário, se fosse assim, ó, deixa eu achar aqui no gráfico. Quando ele bate embaixo, aqui, ó, o preço vem caindo, ele bate e volta aqui. Então aqui é uma região de suporte, tá? Suporte de cima para baixo, segura o preço. Resistência de baixo para cima, segura o preço, tá? Eu até estou no simulador, você está vendo que não é a conta real. Eu fiz uma entradinha pensando que o preço chegaria até aqui, mas teria dificuldade para passar, e aí ele teve um recuo. Foi onde eu fiz o valor aqui com um mini contrato só, tá? Ele vai tentar romper de novo agora. Eu posso colocar ordens de compra ou de venda. Para mim, se ele voltar a subir, existe a possibilidade de compra. Eu vou deixar uma ordem aqui. Ele vai tentar subir, ele tentou cair, não conseguiu uma queda muito expressiva, então ele pode estar subindo aqui e estopando, acionando o prejuízo dos vendedores desse candle, porque os caras entraram com grana para fazer esse candle aqui ser de baixa, certo? E não teve muito sucesso. E tem uma média móvel aqui. Então a média é sempre expansiva, né? Quando o preço chega na média, ele tende a expandir.
Então aqui, ó, ele chegou, ficou um pouquinho congestionado nas médias. Eu tenho essa média aqui, ó, que é uma média de 21 períodos, e essa é uma média de 9 períodos, certo? A média rápida, ela acaba mostrando como que é a variação mais recente dos preços, que é essa de 9, e eu tenho uma média mais longa de 21, dos últimos 21 preços, que mostra uma tendência um pouco mais geral, certo? Então eu tenho essas condições. Nem sempre vai bater na média e vai expandir, aqui ele cortou as duas médias, mas na hora que ele veio aqui, acumulou e acabou expandindo. Ele veio até a média, por cima, testou, expandiu, certo? Então existe essa condição. No caso, o que a gente precisava era tentar elaborar como se fosse uma modelagem, um modelo estatístico que mostra quais são os movimentos mais clássicos, né? Então aqui eu estou operando o movimento mais clássico possível. Então eu vi que tinha uma resistência, você vê que o preço está enrolado aqui, e ele baixou, me deu o gain aqui que eles falam, né? Você pode ver, eu coloquei uma ordem que não foi acionada, falei, pô, se ele tentar expandir para cá, ele pode dar um estouro e vir buscar aqui um lucro para mim. Tudo no simulador, então por isso que eu estou só testando. Tem uma outra resistência aqui em cima. Eu poderia esperar romper e atingir a segunda resistência. Onde que é a segunda resistência? Nesse segundo topo, que é um topo, se for ver, até mais importante que esse. E esse funcionou, certo? Aí tem um terceiro topo aqui, ó. Olha o outro topo aqui, ó, que foi testado várias vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes. Então é uma outra região importante. Aonde ele vai enroscar também, ó, vou até colocar uma ordem de compra aqui, ó, que é em cima da média. Em cima aqui, ó, da média. Ele vai bater na média de 9, certo? E vai querer dar uma expandida. Então a ideia é fazer ser um escalpelador, pegar pontos pequenos, ó, vem aqui, ó, R$20, certo? E me protejo com o stop, o prejuízo atrás da média. Então ele pode descer, acionar, subir com uma expansão, né, até dos robôs, né? Tem os HFTs, que são robôs de alta frequência, programados para certas operações. E uma dessas operações é o encontro das médias móveis e segurar o preço para não passar na média ou expandir ao chegar na média. Como eu tô com duas médias crescentes, a tendência do preço momentânea é de alta, né? A média de 21, que é a reta verde aqui, ela me mostra uma tendência um pouco mais clara, um pouco mais firme. A média de 9 é uma tendência mais momentânea. Você pode ver que ela desceu, subiu, né? Então essa teria uma resistência maior, porque é uma média mais confiável do que essa. Mas para um scalp, que é um trade rápido, essa também serve para a gente fazer. No caso, eu estou com médias móveis, eu não lembro se eu coloquei exponencial ou aritmética, certo? Tá, aritmética, tá vendo? Então ela me faz uma média comum. Pega os últimos 21 preços, os últimos 9 preços e divide. Mas existe a média exponencial, ela vai dar um peso maior para os preços mais recentes. Então vou deixar duas ordens. Se ele bater aqui, eu compro. Se ele ultrapassar esse candle aqui, que é essa máxima que ele chegou aqui, eu também vou comprar. Tá vendo que ele bateu uma, bateu duas e não passou dos 715 aqui. Então eu vou colocar uma compra aqui também, tentando buscar um scalp rápido de uns 2 pontinhos, com prejuízo me protegendo na mínima desse candle. Então essas são as possibilidades, é tentar fazer com que a leitura gráfica me mostre os pontos de entrada e saída, onde estão os compradores, aonde estão os vendedores e onde estão as defesas, né? Defesa de robô, máximas e mínimas. Aqui tem outro porém, ó, fez um topinho, caiu e ele conseguiu romper esse topo. Então aqui é um lugar que ele vai tentar testar e que acaba coincidindo com a região da minha compra. Eu nem tinha pensado nisso, mas a média está coincidindo com esse topo. Esse topo foi testado, testado, duas e teve uma queda. Conseguiu romper. Os caras que romperam esse topo, eles não vão querer perder esse rompimento. Então vem o vendedor tentando testar novamente e aí a tendência é ir para cima. É uma questão estatística. Vai acontecer? Ninguém sabe, certo? Por isso que eu tenho duas leituras, a leitura do rompimento dessa máxima e a leitura da volta a essa resistência, né, que agora vai virar suporte. Então de cima para baixo é suporte, antes era uma resistência, para tentar acionar uma compra rápida e tentar fazer um dinheirinho aí, ok? Então essa é a ideia do gráfico. Aqui é dólar, a mesma leitura valeria para o índice, ó, aqui, ó, esse WINQ é o índice Bovespa. Então aí ele vai ter uma relação também. Está vencido, deixa eu atualizar aqui. O
que está acontecendo no índice nesse momento? Ó, o índice ele deu uma queda e está um pouco enrolado. É uma relação inversamente proporcional. Se o índice cai, o dólar tende a subir. É uma regra, mas toda regra tem exceção, né? Por quê? Porque quando o índice Bovespa está caindo, quer dizer que os gringos estão vendendo as suas ações para que a gente possa, para que ele possa retornar o valor em dólar. Então o dólar acaba se valorizando, entende? Então quando ele vende as ações, ele está trocando real por dólar e o dólar valoriza. Se ele fizer o contrário, se ele vender o dólar, é porque ele está querendo trocar por real e comprar ações, e aí a bolsa acaba subindo. Então essa é a relação que existe básica dentro do gráfico. Tem muito mais coisa aqui. Tem essa linha pontilhada, que é o valor da máxima e a mínima dos últimos preços, de ontem e tudo mais, tá? Ó como a média foi até o preço, e não o preço foi até a média. A média vai fechando o candle, a gente está num gráfico de 3 minutos, então é possível que essa média agora venha fazer uma expansão para cima, acionando esse trade e não o trade de compra aqui embaixo. O trade de compra eu vou até cancelar, porque a média não está mais na minha entrada, a média foi para cima, entendeu? Ou eu posso puxar ela para a média de 21, próxima à média de 21. Ele pode fazer um teste na 21, sofrer uma expansão e beleza, né? Então essa é a ideia. Eu estou num gráfico muito rápido, um gráfico de 3 minutos. Cada candle desse vai mudando a cada 3 minutos. Tem aqui o relógio para isso, certo? Os mais confiáveis são de 15, de meia hora, 60, mas aí o preço também para você operar ele fica muito maior, porque a amplitude do preço é muito maior, né? Então, para scalp, que é pegar poucos pontos e sair fora, esse seria o melhor gráfico, tá? Vou gravando vários vídeos pequenos e aí a gente vai trocando ideia.